A Revolução Americana quase desmoronou, tipo, antes mesmo do primeiro tiro em grande escala ser disparado. E o motivo não foi a genialidade militar britânica. Foi um exército de fazendeiros rebeldes que, entre outras coisas, se recusava terminantemente a lavar a própria louça ou montar guarda. Nossa, sim. Essa é a parte que ninguém conta, né? Exato. Hoje a nossa exploração aprofundada vai mergulhar no volume 2 do livro Vida de George Washington, do Washington Irving. E a gente vai focar num dos recortes mais caóticos dessa história, ali do final de 1775 até meados de 1776. Que é um período super crítico, diga-se de passagem. Muito. O nosso objetivo aqui é desconstruir aquela pintura clássica, sabe? Aquela imagem romantizada da fundação de uma nação onde os heróis são todos imaculados e posam com bandeiras ao vento. Aquela coisa de livro escolar. O que a gente tem na realidade é uma aula de gestão de crise à beira do colapso total. É um grupo fragmentado que enfrentou traições, doenças e um choque cultural interno tão violento que quase implodiu a própria causa. E essa desconstrução é fundamental para quem nos ouve. A narrativa popular tende a pular da indignação com os impostos lá no começo, Direto para a vitória gloriosa. direto para a vitória. Eles ignoram completamente o pesadelo logístico e psicológico que teve no meio disso tudo. A realidade daquele momento era feita de decisões tomadas no escuro, No desespero, praticamente. sim, com recursos quase inexistentes. A diferença entre o fracasso absoluto e a sobrevivência era literalmente uma improvisação de última hora. E para entender essa vulnerabilidade colossal do exército, a gente precisa ir lá para o cerco de Boston, em dezembro de 1775. O nível de desespero do Comando Central era palpável. O exército estava evaporando na frente deles. Sim. Os prazos de alistamento estavam chegando ao fim. As tropas queriam simplesmente voltar para o conforto das lareiras delas antes que o inverno piorasse. Tem uma correspondência do Washington dessa época que é fascinante. Ele estava exausto, né? Exausto é pouco. Ele admite uma frustração tão profunda que chega a dizer que, se ele tivesse a mínima ideia das dificuldades que ele ia enfrentar, ele preferia ter pego um mosquete e ido lutar como soldado raso. Ou desistido de tudo. Ele fala que preferia ir morar numa tenda, tipo um wigwam, isolado no interior do país, do que liderar aquilo. Caramba! Mas essa confissão revela muito sobre a situação. Ele estava tentando liderar uma força que não era um exército profissional de jeito nenhum. Era uma coleção de milícias, né? Um cerco longo. E faltava tudo. Tudo. Manter milhares de homens ali, sem suprimento, sem pólvora suficiente para um ataque real, era só ilusão tática. O comando precisava fingir força para manter o inimigo trancado em Boston. E é exatamente nesse momento que a coisa parece insustentável que surge uma das operações logísticas mais insanas daquele período. A operação liderada pelo coronel Henry Knox. A missão de trazer os canhões. Essa história é absurda. Absurda. A missão era trazer mais de 50 canhões e morteiros lá do Forte Ticonderoga até Boston. E olha, não estamos falando de rodovia asfaltada. Não mesmo. O Knox precisou transportar toneladas de artilharia pesada em 42 trenós gigantes, e tudo isso puxado por 80 juntas de bois, arrastando o peso através de lagos congelados e sob nevascas intensas. É um esforço físico que a gente mal consegue conceber hoje em dia. E o mais louco é quando essa artilharia finalmente chega. A aplicação em Dorchester Heights, né? Isso, a aplicação lá beira o inacreditável. Eles precisavam fortificar as colinas ao redor de Boston numa única noite. Só que o solo estava congelado a uns 45 centímetros de profundidade. Ou seja, cavar trincheira era fisicamente impossível com as ferramentas da época. Impossível. E a mecânica de como eles resolveram isso é brilhante. Sabe, como não dava para perfurar a terra, a solução foi fabricar a fortificação em outro lugar e só montar lá no topo da colina. Aquela coisa dos gabiões? Exatamente. Eles usaram gabiões, que são aqueles cestos cilíndricos grandes de vime, cheios de terra e pedra, e também usaram fardos de feno prensado para absorver o impacto das balas de canhão britânicas. E o detalhe de como eles esconderam o ruído disso tudo é genial. Imagina, 300 carroças subindo uma colina logo abaixo do nariz dos britânicos. É o equivalente moderno a construir um arranha-céu da noite para o dia, no silêncio.
usando só força bruta. E discrição. Sim. E para garantir que os britânicos não ouvissem o ranger daquelas rodas de madeira, Washington ordenou um bombardeio contínuo de outros pontos contra Boston. O estrondo da artilharia mascarou o som da construção da fortaleza. Perfeitamente. E o resultado dessa engenharia noturna foi um choque, paralisante para o comando britânico. Quando amanheceu, a neblina dissipou e o general William Howe olhou para a colina. Ele tomou um susto enorme. Ele se deparou com uma fortaleza completa que não existia ontem. A surpresa foi tanta que ele chegou a falar, e eu adoro essa frase, que os rebeldes tinham feito mais trabalho numa única noite do que o exército britânico inteiro faria em um mês. É um reconhecimento em tanto. E com os canhões americanos agora apontados para a frota ancorada, a única opção do Howe foi ordenar a evacuação de Boston. Uma fuga caótica. E isso levanta uma questão sobre o general Howe, porque ele passou grande parte daquele inverno focado na vida social. Ele estava organizando baile de máscara. Fazendo festa enquanto estava cercado. Pois é. Ele até supervisionou uma peça de teatro satírica chamada The Blockade of Boston, enquanto o exército revolucionário estava lá definhando, mas trabalhando em segredo. É o exército de confiança britânica em ação. A vitória em Boston mostra para quem está ouvindo que triunfos cruciais, muitas vezes, não vêm de um combate direto e sangrento. Vem de logística impecável, elementos surpresa e paciência. E de manter as fraquezas ocultas, né? Washington escondeu a falta de pólvora tanto dos espiões quanto dos fofoqueiros da própria tropa. Mas olha, se Boston é o exemplo de sucesso, a gente precisa ir para o norte agora. Para a campanha do Canadá, onde a dinâmica se inverte da pior forma possível. O contraste é brutal. A invasão do Canadá foi concebida com um otimismo que, ignorava totalmente a realidade geográfica e climática da região. Mostra o custo devastador de quando a ambição supera a capacidade real de executar o plano. Com certeza. A gente tem as forças do Richard Montgomery e do Benedict Arnold tentando tomar Quebec. E o Montgomery tem aquele momento de bravura quase cinematográfica, mas que termina mal. Muito mal. Ele tá numa tempestade de neve cegante, lidera o avanço dos homens de Nova York e grita: "Avancem, meus bravos rapazes, Quebec é nossa!" Um grito super-heróico, né? Sim, só que no instante seguinte a liderança inteira é varrida por uma descarga de metralha de um canhão que estava defendendo a barreira, cai todo mundo. A morte do Montgomery destrói qualquer ímpeto da invasão ali mesmo. Mas a verdadeira catástrofe estava só começando. O Benedict Arnold assume o comando com a perna gravemente ferida por um tiro. Baleado e tentando manter o moral. Isso. Ele tenta manter um bloqueio sobre Quebec num inverno imperdoável. Só que o colapso logístico era absoluto, sabe? As linhas de suprimento estavam muito estendidas pelo gelo. Não tinha comida, não tinha roupa. E aí a biologia entra em cena para fazer o que os britânicos não precisaram. A varíola atinge o acampamento. A varíola dizimou as fileiras. Sem suprimento e com todo mundo adoecendo, virou um cenário de terror. O general Thomas e o Sullivan até tentam assumir o controle depois e resgatar a campanha, mas não dava mais. Já era reversível. E o desespero na retirada gerou episódios terríveis, como aquele incidente em The Cedars. Nossa, The Cedars foi pesado. Muito. As forças britânicas usaram aliados indígenas para cercar e aterrorizar os prisioneiros americanos. Eles ameaçavam massacrar todo mundo para forçar a rendição. Teve também aquela marcha confusa pelo pântano em Three Rivers. Um caos militar completo. E quando uma operação falha nesse nível, o comando sempre procura um bode expiatório, né? Alguém tem que pagar a conta. Sempre. O general Philip Schuyler, por exemplo, que estava lá em Nova York tentando mandar suprimentos que eram impossíveis de chegar, foi injustamente culpado pelo fracasso e acusado de sabotagem. O que mostra aquela regra de ouro da logística. Se você se estende além da sua linha de apoio e ignora o clima, qualquer vitória vira tragédia. É a ambição cega cobrando seu preço. E com a perda irrecuperável do Canadá, o tabuleiro da guerra desce para o centro das colônias. Nova York. O exército marcha para lá sabendo que a frota britânica estava chegando. Mas o que se percebe rápido é que o perigo mais letal em Nova York não vinha do mar. A ameaça estava lá dentro da cidade. Enraizada na população civil. Sim, Nova York era um ninho de lealdades divididas.
Estava lotada de simpatizantes da coroa. E a resposta do comando americano veio na forma do general Charles Lee. E o Lee não era fã de diplomacia, vamos dizer assim. Nem um pouco. Ele foi enviado para preparar as defesas e decidiu que a única maneira de lidar com os Tories, com os legalistas, era através da intimidação absoluta. O cara suspendeu os direitos civis na prática. Obrigou a população a fazer juramento de lealdade sobre ameaça armada. Ele até declarou que a casa de quem ajudasse os navios britânicos ia virar uma pira funerária. Uma retórica aterrorizante. Mas, para ser justa, o clima de paranoia tinha um fundo de verdade. A espionagem ali era muito profunda. Sim, o governador britânico William Tryon estava comandando isso, né? Exato. Ele estava refugiado num navio na Bahia e usava o ouro britânico para financiar uma rede enorme de subversão. Ele recrutava traidores, mapeava paiol de pólvora para sabotar. Tinha até plano de sequestrar e assassinar o George Washington. E a conspiração do Tryon penetrou forte. O prefeito de Nova York, David Matthews, estava envolvido. E o que realmente abalou o comando foi a infiltração militar. O caso do Thomas Hick é bizarro. Nossa, o Vick, ele não era um soldado qualquer, ele era da guarda pessoal do Washington. O círculo mais íntimo de proteção estava comprometido. Ele usou o dinheiro da conspiração para tentar subornar os outros membros da guarda, tipo o baterista e o flautista. A segurança revolucionária estava por um fio. E quando o plano foi descoberto, a reação do comando teve que ser imediata e bem teatral. O Hick foi julgado e enforcado publicamente na frente de 20 mil pessoas. 20 mil pessoas é muita gente para a época. Não foi só uma punição, foi uma ferramenta de comunicação de crise, sabe? Eles precisavam mandar uma mensagem clara. De que a ordem seria mantida. Isso. Num pânico absoluto, se eles cedessem à justiça com as próprias mãos, o exército ia virar uma turba. Manter a disciplina de uma corte marcial era essencial para a legitimidade. Mas eu fico pensando, suspender direitos civis, tratar os locais quase como reféns, forçar juramento, isso não é exatamente a tirania contra a qual eles estavam lutando? É o clássico dilema moral das guerras civis, né? A hipocrisia aparece quando a sobrevivência está em jogo. E o desespero só aumentou quando a frota colossal do almirante Lord Howe apontou na Baía de Nova York. Quando aqueles navios formidáveis, tipo o Phoenix e o Rose, subiram o rio Hudson, foi pânico nas ruas. Mulheres e crianças correndo com o barulho dos canhões. Uma tensão insuportável na cidade inteira. E no meio dessa desconfiança crônica, a gente chega na fragilidade mais absurda do exército continental. Além de espiões e falta de pólvora, os soldados se odiavam internamente. Esse choque cultural nas fileiras é quase uma caricatura de tão extremo. Parecia que as colônias eram países inimigos forçados a dividir a mesma trincheira. O contraste mais óbvio era entre as tropas do Sul e da Nova Inglaterra. Tem aquelas descrições do batalhão de Maryland. Comandado pelo Smallwood, né? Isso. Os soldados dele exibiam uniformes impecáveis de vermelho e camurça, eles tinham costumes bem aristocráticos, organizavam bailes no acampamento e, cara, eles olhavam com muito desprezo para os soldados do norte. Que eram fazendeiros rústicos, super puritanos. Essa divisão de classe era um barril de pólvora. As tropas urbanas achavam que os nortistas eram os insubordinados sujos e os nortistas achavam que os sulistas eram arrogantes afetados. E isso frequentemente explodia em brigas físicas no meio do acampamento. Mas o episódio que ilustra isso perfeitamente para mim é o da Cavalaria Leve de Connecticut. O desastre da cavalaria. Conta pro pessoal que tá ouvindo, essa história é maravilhosa. É um caos administrativo. A Cavalaria de Connecticut chega para reforçar Nova York. E eles são fazendeiros respeitáveis, sabe? Eles aparecem montados naqueles cavalos de puxar carroça, com umas jaquetas desbotadas e segurando umas espingardas compridas de caça-patos. O equipamento já era totalmente improvisado, mas a atitude? A atitude era o pior. Eles traziam uma arrogância rural inabalável. Eles simplesmente se recusaram a fazer turnos de guarda a pé ou lavar a louça do acampamento. Acharam que era trabalho servil demais para eles? Mas eles falaram que, de acordo com as leis locais de Connecticut, a cavalaria era isenta dessas tarefas. E Washington, que já estava precisando de todo o homem disponível, ficou tão furioso com essa insubordinação que ele dispensou a cavalaria inteira. Mandou todo mundo de volta para casa.
E mostra o quão perto eles estavam da desintegração. Não existia o conceito de americano, sabe? Existia o cara da Virgínia, o fazendeiro de Connecticut. É igual forçar a fusão de duas empresas rivais com culturas muito tóxicas e exigir que elas cooperassem na marra para não falir. Exato. O comando precisava urgente de uma ferramenta de coesão, um propósito que apagasse essas rixas regionais. E é aí que entra a Declaração de Independência. O momento em que o propósito maior é finalmente injetado nas veias da tropa. A leitura da declaração foi quase uma intervenção de emergência de recursos humanos, né? Uma obra-prima de relações públicas. No dia 9 de julho de 1776, Washington mandou ler o documento em voz alta para as tropas em Nova York. Foi a tentativa de dizer, olha, não estamos mais lutando por imposto de colônia, a gente está lutando para criar uma nação nova. E o impacto psicológico foi imediato. A declaração serviu como uma cola para que os caras do Sul e do Norte percebessem que dependiam uns dos outros para sobreviver. Mas gerou uma euforia difícil de controlar. Totalmente incontrolável. A recepção foi tão catártica que a multidão marchou até Bowling Green, lá no sul de Manhattan, e laçou a estátua equestre de chumbo do rei George III. Derrubaram o rei do pedestal. E com um objetivo super prático, aliás. Derreteu o chumbo da estátua para fazer milhares de balas de mosquete. É muita ironia poética, usar a efígie do rei para atirar contra os soldados dele. Mas o Washington não achou graça, né? Nenhuma. Ele deu uma bronca severa, exigiu que eles se portassem com a dignidade de soldados cristãos e não como baderneiros fazendo motim na rua. O que resume o dilema dele. Ele precisava do fervor revolucionário para manter os caras lutando, mas precisava da disciplina militar ortodoxa para esse fervor não destruir o próprio exército de dentro para fora. É um malabarismo constante. Então, sintetizando essa jornada toda, para quem nos acompanhou até aqui, a gente começou lá nas trincheiras de gelo, vendo o milagre da paciência logística na libertação de Boston. Passamos pela arrogância e ignorância climática que transformaram a ambição no Canadá em um desastre de varíola. Descemos para as ruas de Nova York, com a paranoia, o ouro subversivo, traidores na própria guarda pessoal tentando assassinar líderes. E, finalmente, o exército corroído pelo ódio cultural, sendo salvo pelo propósito da Declaração de Independência. A Revolução Americana foi, antes de tudo, uma batalha exaustiva contra as falhas da própria natureza humana. Exigiu muito mais gestão psicológica do que gênio tático no campo. Com certeza. E isso me deixa com um pensamento final super provocativo para reverberar depois que a gente desligar os microfones. Manda! Observando essa fragilidade extrema, uma sociedade lotada de monarquistas, paranoia para todo lado, milícias que preferiam ir para casa lavar um prato perto do vizinho de outra colônia. O que teria acontecido se os britânicos não tivessem partido para o confronto armado? E usado guerra psicológica. Sim. Imagina se o almirante Howe, em vez de posicionar navios de guerra e atirar canhões, o que só ajudou a unir as colônias pelo medo, tivesse simplesmente afogado o continente com ouro, subornado todo mundo, distribuído perdão e fomentado ainda mais as brigas entre os aristocratas do Sul e os puritanos do Norte. A jovem nação americana podia ter implodido por conta própria. Totalmente destruída de dentro para fora. Sem precisar disparar uma única bala britânica. É uma questão fascinante sobre essas engrenagens ocultas da história que a gente adora explorar. Bom, e é por isso que a gente continua examinando as entrelinhas. Muito obrigado a todos que mergulharam com a gente em mais essa análise aprofundada. Foi incrível. Muito obrigada pela companhia, pessoal. Até a próxima.